Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estou aqui ao lado de uma lenda, de um mito, de um monstro da dublagem. Aí sim nós estamos falando, que às vezes o pessoal fala, Wendel, você é mito, você é um... Não, agora sim nós temos um mito, um monstro, uma lenda. Antônio Moreno, tudo bem, Moreno? Tudo, graças a Deus, tudo na paz. Obrigado por dispensar aí um pouquinho do seu tempo pra gente, que eu sei que a vida é corrida, né? É, imagina, é um prazer, grande prazer. Quantos anos dublando, Moreno? Eu comecei em 69, são 50... Puxa, 52. 52 anos. Caramba, é muito tempo. É muito tempo. Comecei a nascer ainda. E como é que você foi parar na dublagem? É interessante. No interior, eu sou de Botucatu, eu ficava vendo na TV e falei, gente, não se conhecia absolutamente nada sobre dublagem. Ninguém falava nisso. Aí eu falei, gente, esses atores não falam português. Alguém tá botando voz aí. Aí um grande amigo meu, Oliveira, que morava aqui, os mais velhos vão lembrar, creme de barbear Bozano. Um produto Bozano. Ele também era de Botucatu. Daí eu conversei com ele, ele falou, eu sei onde faz, vem pra São Paulo que eu te levo lá. E me levou a IC. E ele já era locutor, alguma coisa? Já, desde Botucatu ele era locutor. E aqui se lançou a vida dele, né? E aí eu fui até a IC, ele me apresentou, tinha alguns amigos lá, fizeram um teste comigo, gostaram. Você tinha vozeirão já? Já tinha. Quantos Eu quando anos? moleque, assim, 18 anos, 17, eu era um fio de linha de magro. Quando eu falava, as pessoas ficavam assim, o que tá falando aí? Não pode ser aquele magrinho lá, né? E era o magrinho. E é interessante, que eu descobri a coisa da voz, eu trabalhava na emissora lá em Botucatu, na PRF8. Aí tinha, os repórteres saíam e falavam do orelhão, faziam uma reportagem do orelhão. Só que a gente gravava, tá? E depois ia ao ar. Só que você conversava com ele, né, com o repórter. Oi, tudo bem? E aí? Tá pronto pra entrar? Então vou contar até 5, você entra. E fazia a contagem e o cara entrava. Aí um dia eu fiz isso. No dia seguinte o dono da rádio me chamou, Plínio Paganini. Falei, ih, caramba, ganhei um bilhete azul. Fiz besteira. Fiz besteira. Entrei na sala dele, ele pegou o gravador, soltou. É você falando? Sou eu. A partir de amanhã, seu locutor. Que legal. Tá bom. Que legal. E aí foi assim, empurrado, né? E fui fazer um programa com ele. Ele apresentava, ele era o âncora do programa, e mais um ou dois locutores. E eu fui, nossa, uma tremedeira, né? Justo com o dono da rádio. Mas me saí bem, graças a Deus. Looking at women who... Tipo, essas primeiras dublagens. Porque eu tenho uma teoria de que todo mundo foi ruim. Sim. Você foi ruim no começo ou você já logo de cara... E até você aprender as técnicas, você sabe disso. Nós temos técnicas, né, pra dublagem. E valorizar os seus sentimentos, né? Entrar na cena, como a gente diz, tem um aprendizado, né? Então eu graças a Deus, tive grandes mestres, Borges de Barro, Francisco Borges, Eleu, um monte de gente, né? E eu fui aprendendo e aprendi até relativamente rápido. Mas dominei bem, não ficava nervoso nem nada, eu ia numa boa. Ah, legal. É que eu queria aquilo mesmo. O Moreno, você já ouviu a voz dele aí, já pô, essa voz. Nós temos aí na lista do Moreno aí, Morgan Freeman. Eu sou péssimo em contas. O Stallone já dublei. É mesmo? Falcões da Noite, e tem mais um que eu não lembro o nome. Ele sempre se esconde por trás de alguma mulher sem ficha. Se perde uma, encontra outra. Schwarzenegger, Sabia. o primeiro dele nessa saga de heróizão aí, de cabelo comprido. Charles Bronson. Charles Bronson, verdade, fez bastante. Minha lista é grande. B.A. B.A. do Esquadrão Classe A. Eu vou desbravar coisas novas na sua cabeça se tentar me levar para aquele avião. Sean Connery. Sean Connery. Fiz vários do Sean Connery. Lady Guinevere de Lyonesse. Bem-vinda a Camelot. A lista é extensa. No primeiro filme do Bob Esponja, você fez o Poseidon. Acho que é Poseidon o nome, é o rei lá. Acho que é o Poseidon. É Poseidon. Ou Netuno, agora eu não lembro. Mas você acho que é Netuno. Netuno, né? No primeiro filme do Bob Esponja. É o Moreno lá que tá lá. Então não vou fazer de você picadinho.
Ah, no filme novo do Bob Esponja, no mais recente, você também fez um ator que você costuma fazer, que ele só faz vilão. Aparece ele como vilão no filme, eu não lembro agora o nome do ator, mas tá aí pra vocês verem a voz do Moreno em mais um vilão, em mais um filme do Bob Esponja. O que eu falei sobre dançar quando eu não tô aqui? E tem algum trabalho seu? Bom, com certeza tem, mas tem aqueles assim que você fala, pô, esse aqui foi demais, ou aqui eu arrebentei, ou esse eu tenho um carinho diferente. Eu tenho, mas nem nesse sentido. Eu tenho porque esse filme abriu as portas assim, escancarou as portas pra mim. No mercado. No mercado, que é o Tubarão, do Spielberg, né? Estendi o braço para acordá-lo. E ele ficou saltando na água como um desses bonecos. De ponta-cabeça. Só tinha... O tórax foi devorado da cintura para baixo. Esse filme me deu a possibilidade de entrar em outros estúdios, e receber escalas melhores, entendeu? Você dublou o Tubarão? Eu dublei o Robert Shaw, que é o... Achei que você tinha dublado o Tubarão mesmo. Vozeirão. Oi. Meu nome é Bruce. Aquele é muito grande. É muito grande. E aí dali você bombou. Dali Tá falando, bombou. meu, o cara Dali tá... bombou. É mesmo. Tanto que em seguida fiz séries, fiz um monte de coisa. E 2 idas pro Rio de Janeiro, que eu trabalhei na Herbert. 2 vezes fui pra lá. Ah, de era isso mudança e tudo. que eu queria falar. Hoje em dia é muito comum, né? Os atores vão pro Rio e gravam, voltam pro Rio. Agora com remoto, então... É. Ficou mais fácil depois de Facebook, internet e tal, as pessoas começaram a se conhecer e tal. Exatamente. Antigamente não tinha essa Facilidade. essa facilidade, né? E eu lembro disso, assim, de criança, que você já tinha dublado no Rio. Como é que funcionou isso na época? Então, na época, um ator, eu não vou nem dizer o nome, um ator, mesmo padrão de voz, que estrelava muita coisa lá e tal, brigou com o Sr. Herbert. E aí se recusou a dublar qualquer outra coisa, a não ser a série dele, que ele tinha. Aí o Nelsinho Batista já... Meu Deus do céu, o celular tá... a tá Siri, vivo. ela falou, que voz é essa aí do seu lado, Wendel? Deus é vivo. Aí o Nelsinho Batista chegou em São Paulo, ele via todo final de semana. Ele me ligou e falou, Moreno, você iria trabalhar no Rio? Mas é pra morar. Eu falei, eu iria se eu tivesse uma chance. Então vamos lá que o seu Herbert vai falar com você. Olha. Aí eu fui até o Rio, aliás, fui até com ele, conversei com o Herbert e semana seguinte eu fui trabalhar na Herbert. Contratou? Sim, registrado em carteira, contratado, bonitinho. Aluguei o apartamento, levei... Você tinha filho já? Já tinha. O André, o Rodrigo... Não, o Rodrigo é made in Rio e nascido em São Paulo. Mas eu já tinha 3 filhos do primeiro casamento. Caramba, e foi pro Rio. E fui pro Rio. E aí foi isso. Eu trabalhei um bom tempo lá, mas aí caiu muito o serviço no Rio. E aí eu tive que voltar. São Paulo bombou. Sei. Que louco, né? O mercado tinha muito isso, né? Essa sazonalidade terrível. louca. Era terrível. Eu comecei na dublagem criança e tal, aí começou a haver assembleias dos dubladores, né, para discutir melhores formas de trabalho, melhor remuneração, melhores condições, né, de trabalho, de estúdio, Sim. disso, daquilo outro e tal. E aí eu, adolescente ali, eu ia acompanhar e tal, porque eu fazia teatro, fazia TV e tal, então eu estava acostumado a viver entre os adultos e aí comecei a acompanhar as assembleias. E o dublador, ele recebia mal, havia algumas formas de condições de trabalho que eram ruins. E o Moreno, da memória que eu tenho, né, você talvez tenha sido, se não o principal, um dos principais articuladores da categoria de dubladores a começar a mudar e transformar o mercado para melhor. Não foi isso? Eu não sei se eu diria um dos principais, mas o mais costumeiro. O que estava lá à frente sempre, né? Eu tive várias batalhas. Eu participei com o Líbero Miguel. O Líbero era o chefe da comissão, da mudança do pagamento por anel para hora, que foi uma mudança violenta, né? Sim, imagino. Foi uma coisa assim muito pesada. A dificuldade que foi. Não, e a negociação foi difícil, o cumprimento foi difícil, mas no fim conseguimos. Eu participei disso. Imagina quanto tempo eu estava, né? Eu estava à frente de comissão. Aí eu peguei gosto pela coisa. Peguei gosto e fui brigando com a categoria, sindicato e patrão.
Meu Deus Pois do céu. é, como é que você conseguiu? Porque hoje que eu tô mais velho, eu tenho um estúdio, eu consigo ver e entender melhor as coisas Sim. do que naquela época. E aí eu penso nisso. Como é que você conseguia dublar, dirigir, ser um líder sindical, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, um líder de categoria Sim. e quebrar pau com os empresários, ir para mesa de reunião de negociação? Eu tive uma pessoa, e tenho ainda hoje, na minha vida, que é um empresário, que me apoiou em tudo, que é o Jorge Barcelos. Pediam a minha cabeça, todos eles, e o Jorge falou, não vou. Não tem nada a ver uma Não coisa tem com a nada a outra. ver uma coisa com a outra. Vamos brigar com ele para baixar o valor, mudar isso, mudar aquilo, mas não cortar a cabeça dele. E outra coisa, como é que você vai cortar a cabeça do Moreno no mercado? Aham, Ele tem um peso no mercado, então fica complicado isso. sim, Vocês vão acabar arrumando uma confusão com a própria categoria brava. sim. Uma confusão brava. E aí, graças a isso, né, eu podia permanecer, porque me cortava, assim, me davam coisinhas só para disfarçar. Sei. Né? Pegam aqui uma quilheirinha, pega outra aqui, Aham. mas o peso maior mesmo era o do Jorge, né, que me Sim. manteve no emprego, na direção e enfrentou todo mundo. Que Isso legal, eu né? agradeço do fundo do coração a ele. Muita não, coisa que a Jorge gente tem hoje um é cara coisa do muito Jorge. bacana, né? Ele é muito bacana. doido, mas ele é um cara bacana. Não, sim, a doideira à parte. Fazer um vídeo com o Jorge, bem, boa ideia. Fazer Ah, é, Com o Jorge tem que ser uma novela, né? Uma Vários novela. capítulos. uma novela. Lembrei, você fez o João Bafo de Onça também, Bafo né? de onça. Como é que chama do Popeye? O Brutus? Brutus. Ah, verdade. O Brutus. Não, ele tem uma coisa aqui mais pesada. Fiz desenho do Pica-Pau, cara. É mesmo. Dublei com o Júnior na cadeira, em cima da cadeira. A gente colocava em cima da cadeira, porque ele é pequenininho. Aham. Era, né? Aí colocava ele em cima da cadeira e ia dublar com ele. Então fiz lá índios, urubu, fiz um monte de coisinha. Ó pequeno bravo filho de poderoso chefe, você passou bom tempo em casa de céu aberto. O Júnior que o Moreno falou é o Garcia Júnior que fez depois, quando ficou adulto, né? Fez o He-Man, É. o Schwarzenegger também, Isso, o ele fez MacGyver. Eu tenho a força! Mas quando era criança ele dublou o Pica-Pau. Sim. Que- Ele começou dublando Pica-Pau. Me desculpe. E bom, então são 52 anos de dublagem. Você ajudou a transformar a vida profissional e financeira do mercado, pelo menos paulista. Foi precursor aí dessa coisa de intercâmbio paulistas e cariocas, numa época que era muito difícil. Tudo era difícil, né? Tudo era difícil. E aí você também, um dia você se tornou diretor de dublagem. Sim. E o que é melhor, dublar ou dirigir? Eu adoro dublar. Eu amo de paixão dublar. E quando é que você vai aprender? Eu tô tentando aprender. A dublagem é um aprendizado eterno, né? É um aprendizado eterno. Principalmente em função agora da tecnologia, né? Tem muitos colegas, infelizmente, que não se adaptaram a esse avanço, né? Ou dublam pouco, ou quase mais não dublam, né? Sim. Eu, graças a Deus, eu não jogo a toalha. Eu vou atrás, vou saber, vou descobrir. E você sabe que tinha uma coisa, eu quando era criança, eu ia dublar com você, eu achava, porque a criança também enxerga tudo, né, da sua maneira, né? Ele tem uma visão, né? Eu achava que você não gostava de mim. Falei, pô, acho que esse cara não gosta de mim. E não sei o que. Mas assim, não sei porque, não teve nenhum motivo. Nunca Sem nenhuma aconteceu razão. algo. Nunca aconteceu. Mas eu acho que talvez fosse a voz, o vozeirão. Pode ser. Né? Eu ficava meio assim, acho que esse moço não gosta. E eu também sou meio sério, meio bonachão. Eu sou tudo. Ao longo do tempo, exato, eu fui sacando e fui descobrindo, você vai percebendo quando tem uma festa aqui, quando tem um papo de corredor, né, na hora do café e tal. Mas no começo era, obviamente, eu me sentia mais à vontade com aqueles diretores que já vem cá, não sei o que, Sim. e eu achava que você era mais sério. Então eu falava, acho que ele não gosta de mim, então... Você tá me ouvindo? Hã? Ó, cara, para com isso. E a Fernandinha, na época, Fernandinha mesmo, menininha, pulava no meu braço, no braço do Machado. A gente tava assim, conversando, ela vinha do nada e pulava aqui, quase derrubava a gente. A gente chamava ela de Infernandinha. A Infernandinha é a Infernanda Bular. A gente É. tem vídeo com ela aqui no canal também, que nasceu pra dublar também, nunca vi. Essa.
né? Fantástico. É incrível. E essa mudança aí de tecnologia, ela foi ocorrendo aos poucos e aí então foi tranquilo? Ou teve um momento que foi um salto muito grande e aí você falou, caramba, vai ser difícil acompanhar esse negócio? Não, eu troquei uma coisa pela outra. A dificuldade que a gente tinha, na época como diretor, que você gravava todo mundo junto, se tinha um quebra-cabeças muito grande para poder juntar todas as pessoas na mesma hora no microfone, tá? Era um exercício mental fantástico. Aí isso foi facilitando. Ao mesmo tempo, eu achava assim, eu pensava, não vai ser a mesma coisa, porque as pessoas não estão contracenando, não estão ali. Então você está ouvindo a inflexão que ele deu ao personagem dele, você vai na mesma linha. Eu acho que não é saudosismo, não. Eu acho que a dublagem nessa época, ela era mais completa, em termos de, principalmente, da interpretação. Ela perdia um pouquinho no síncro, mas a interpretação ganhava muito, porque você estava com bons atores do seu lado, boas atrizes, né, dubladoras. Mas não me incomodou a esse ponto. O que me incomoda hoje, se você perguntar, é o home. Sim. E, por uma série de razões, acho que nem é interessante expor aqui, por uma série de razões. Não só do distanciamento, do cachorro latindo, do gato querendo entrar na cabine. E é o que você falou, concentração. Perde a concentração. Não adianta falar, não, eu não perco. Para. Eu tenho na minha cabeça que existem alguns pilares para a dublagem acontecer bem. Então, interpretação, sincronismo e tal. Mas dentro desses pilares, para mim, é fundamental a concentração, sim, o foco. E eu percebo que muitas vezes alguns dubladores trabalhando de casa, eles não têm o mesmo nível de concentração de quando estão no estúdio. Assim como alguns diretores também. Sim. Sem contar que eu acho muito importante a troca do diretor com o técnico. Eu acho que isso é produtivo, é bacana. E tem essa coisa do delay, né? De você gravar e ter que arrumar e depois você olha. Eu gosto de interromper mais precisamente, mais agilmente. E aí nesse tempo que você vai arrumar, o dublador com o pecado do celular, já começa a entrar no Facebook. Sim, aí, vamos sim. lá de novo, vamos. Mas aí a concentração... Não, a concentração, né, já era. Então isso me incomoda um pouquinmo. Uma das coisas que me incomoda no home é exatamente isso. Mas a questão de ficar muito ágil não foi nada que te atrapalhou? Não me atrapalhou. Houve uma época em que eu estava ainda na comissão que eu chamava a atenção porque o diretor ia ganhar metade do valor pela agilidade, né? Mas era uma coisa que tinha que acontecer. Na época o diretor ganhava mais. Lembro. E depois se igualou aos dubladores, né? Que foi outra perda que infelizmente não se recupera, nem não se recuperou. Mas naquela época o pessoal talvez nem se interesse muito por isso. Eu achava que o nível dos diretores era maior. Então naquela época se justificava ser errado. Exato. O diretor não ganhar mais do que o dublador. Hoje tem tanto, sei lá, tem mais de 100 diretores na cidade. Então obviamente o nível da qualidade do diretor cai. Antigamente chegava à direção os caras que eram os tops mesmo. Não, e mesmo porque ele tinha o trabalho de montar o quebra-cabeça. De fazer o esquema, né? Fazer o esquema todo. E tem uma outra questão que também parece coisa de saudosista, coisa de velho, mas eu aprendi muito desse fato de dublar junto e com pessoas como você, né, com essa galera, todos que você citou, o Nelson Batista, Drauzio, o Líbero, nossa, o Ézio, Neuza Azevedo, Valdir de Oliveira. Eu trabalhava com esses caras, eu estava aprendendo. Então, uma coisa que eu percebo é que assim, o português e o conhecimento geral era muito maior do que o que se tem hoje. E isso é uma coisa que me preocupa. Eu falo, puxa vida, onde vai parar? Como é que será que... Porque você é um cara que fala muito bem. Eu cansei de ver você lá nas assembleias, comandando e liderando, como você falava bem, articulava, que eu digo, o raciocínio, os pensamentos, concatenava, tinha um conhecimento jurídico. E o diretor, ele também precisa de conhecimento histórico, conhecimento da língua. Não, você não pode juntar essa palavra com essa que dá um cacófato. Tinha todas essas coisas que eu me preocupo, que hoje em dia não existe tanto. Tem coisas que às vezes eu falo, nossa, nunca ouvi falar, não sei o que você está falando. E aí eu penso, puxa, essa pessoa já dirige. Sim.
Isso me preocupa Ele vai aplicar isso bastante. na dublagem. E você tem essa percepção do tipo, puxa vida, tá ficando ruim? Ou não? Ou você acha que quando você assiste filmes e tal, você fala, não, pô, tá ficando legal, acho que melhorou. Eu sou muito crítico. E se tá ruim mesmo. Sei. Eu não costumo adular, não. Vamos dar uma douradinha aqui pra ele Sim. ficar feliz. Não. Se a pessoa... Eu não vou ficar agressivo, mas Claro. se a pessoa vem e fala, ficou bom? Felizmente não, querido. Tá faltando isso. E a concentração. Pra mim é básico. Concentração é o alicerce. Se você não tiver concentração, você não vai fazer o trabalho bom, bem feito. Bom, galera, esse aqui foi Antônio Moreno. E o Antônio Moreno não tá, né, nas redes sociais, não... Eu tenho, é que quando sobra tempo, a preguiça excede. Sei. O cansaço excede, a parte familiar, né, de outras coisas que você tem na sua vida. Então eu não sou de entrar muito. Sei. Eu entro lá, dou uns pitecos aqui, uns pitecos ali. Porque isso foi legal trazer o Moreno aqui, porque acaba sendo um grande nome da dublagem que não tá muito nas redes sociais, que as pessoas hoje em dia não conhecem tanto, mas é uma referência de ética, de sincronismo, de direção, de interpretação, enfim, tudo que envolve a dublagem. O Moreno é um grande representante da categoria, não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista de como ele ajudou a transformar a dublagem, criando códigos de ética, criando relações aí entre estúdios, atores e uma percepção de mercado que muitos anos antes de todo mundo, o Moreno já tinha essa percepção. Muito obrigado, Moreno! Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos vocês.